3. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia. Queridos, essa história é bastante conhecida da palavra do Senhor, e a história da viúva de Naim ficou bem conhecida na Bíblia porque Jesus ressuscitou o seu filho único, e o milagre envolvendo a ressurreição do filho da viúva é um dos mais emblemáticos de todo o ministério terreno de Jesus. E esse milagre aconteceu pouco depois de Jesus ter curado o servo de centurião. Os versículos anteriores você vai ler o contexto da história e vai ver. E é interessante notar a progressão na intensidade dos fatos. O servo do centurião estava à beira da morte, enquanto que o filho da viúva já estava morto. No primeiro caso, Jesus revelou o seu poder sobre uma grave doença. Mas no segundo, ele revelou o seu poder sobre a morte. Aleluia. E nós vamos ver aqui sobre esta viúva, sobre o seu filho. Não se fala o nome dela, mas se fala sobre o lugar que ela vivia. Nada se sabe sobre a identidade dela, mas a Bíblia revela que depois de chorar a morte do seu filho, do seu marido, ela agora estava sofrendo com a morte do seu filho. Então a gente entende que ela já estava na segunda viagem. Ela já estava passando por um segundo sofrimento. E a vida de uma viúva naquela época não era fácil, né? Naquele tempo não era fácil. Por vezes as escrituras advertem sobre a importância do amparo às viúvas, né? E mesmo assim não era raro que uma viúva tivesse suas aflições negligenciadas. Então já era difícil a vida de uma viúva. E nesta feita ela perdeu o seu único filho. Então a gente entende como os judeus costumavam ter muitos filhos. A gente já entende que esse único filho seria o seu milagre. Era um milagre na vida dela ter esse filho, porque as mulheres judias costumavam ter muitos filhos. Então a gente entende que esse filho já seria por um grande milagre. Então, irmãos, a viúva de Naim tinha um filho, e esse filho havia morrido. Isso significa que ela tinha ficado completamente desamparada. Por mais que ela tivesse amigos, parentes, o que restava de sua família próxima havia se perdido. A morte de seu filho significava sua desesperança, a certeza de um futuro melhor, até de ser cuidada, de ser amparada. O filho era sua esperança de fonte de renda, né? Sua chance de dar continuidade à linhagem de sua família. Então, a gente entende que a condição dessa viúva era trágica. E ela iria ficar sozinha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus nunca deixa ninguém sozinho. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que essa viúva vivia em Naim. Naim não era uma cidade grande. Naim estava mais para uma aldeia do que para uma cidade. Era algo pequeno. Vou te falar uma coisa. Deus gosta de coisas pequenas. Deus gosta de usar os pequenos para fazer coisas grandes. Aleluia. Em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada essa cidade é mencionada, só nesse texto, tá? Naim ficava localizada próxima à margem sul da Galileia, e acredita-se que essa aldeia estivesse a cerca de 10 quilômetros a sudeste de Nazaré. Então, não era o trajeto que Jesus ia percorrer, mas ele decidiu
Anaim. Aleluia. Talvez as pessoas estivessem do lado de Jesus, os discípulos que sempre andavam com ele, diziam: mestre, tu vai para onde? O senhor vai para onde? Esse não é o trajeto que o Senhor precisa percorrer. Mas eu quero ir a Anaim. Imagine Jesus dizendo: eu preciso ir a Anaim. Aleluia. Aleluia. Mas mestre, Naim é um lugar pequeno, não tem festa, não tem nada. Lá não tem nada para a gente se atrair. Eu imagino Jesus dizendo: mas eu preciso ir a Naim, porque tem alguém me esperando lá. Aleluia. Talvez o contexto da sua vida esteja assim. É um lugar que não é conhecido. Talvez você não seja. Talvez você seja esquecida, ou rejeitada, ou rejeitada. Mas Jesus vai decidir ir no lugar que você está. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus seguiu para Naim, ele não estava sozinho, né? Ele sempre anda com pessoas, né? Os discípulos. E ele sempre era seguido por uma grande multidão. E na multidão existem vários tipos de pessoas. Existem aqueles que são telespectadores, né? Existem o povo que vai só observar, né? Telespectador. Existe gente que vai para criticar, mas também existe gente que vai para contemplar os milagres e adorar Jesus pelos milagres. Cadê o povo que adora, que exalta ao Senhor? Aleluia! Então, irmãos, o texto bíblico coloca Jesus próximo do portão da cidade. Aqui diz, ó. E aconteceu pouco depois iria a cidade chamada Naim, com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta, eu perguntava a Jesus: por que porta? Na cidade existia uma porta, né? E Jesus disse: porta fala de limite. Jesus chegou no limite das emoções daquela mulher. Aleluia. Quando Jesus chegou perto da porta da cidade, Jesus se encontrou com um cortejo fúnebre, a Bíblia diz. Então eu entendo que houve um encontro de duas multidões: a multidão da alegria, onde o foco era Jesus, e a multidão da tristeza, onde o foco era o defunto, o filho único da viúva. Então aquele cortejo saía pelo portão da cidade porque os mortos não podiam ser sepultados dentro de uma cidade, né? Eles eram sepultados fora. Então, escute bem. Depois que aquela mulher, que ela ficava na frente, junto com aquela multidão, com aquele menino morto, passasse pelo portão, ia acabar tudo. Iam acabar as esperanças, e ali aquela mulher ia viver sozinha. Quando passasse do portão, a história daquela mulher ia acabar. Mas a Bíblia diz que quando ela chegou junto com a multidão no portão, Jesus chegou junto. Oh, aleluia! Jesus chegou no limite. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, mas eu quero te dizer que Jesus chega hoje no teu limite. Talvez você esteja muito tempo orando, talvez você esteja muito tempo chorando, mas eu quero te dizer que a tua vitória chegou nessa manhã. Jesus está chegando no limite. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Queridos, aquela mulher, ela chorava, não chorava a morte sozinha, iam pessoas atrás. E
Por mais que a família fosse pobre, a história conta que eles contratavam carpideiras e flautistas, né? As carpideiras, elas choravam no luto alheio. Elas eram contratadas para chorar. E as flautistas, elas tocavam. Era uma coisa falsa. Elas eram contratadas só para chorar no luto alheio. E as flautistas para tocar. Então era uma coisa falsa. E aqui diz que naquela época era de costume os judeus enterrar os seus mortos no mesmo dia ou no dia depois, né? E como foi dito, não era permitido enterrar um morto dentro dos limites da cidade. Por isso um cortejo fúnebre partiu da casa da viúva de Naim em direção ao cemitério, né? Que é além dos portões, depois dos portões. Então a mãe caminhava na frente do cortejo, enquanto os homens carregavam um esquife com o corpo do morto. E logo atrás vinha a multidão e vinha as carpideiras, né, profissionais. É muito engraçado isso. Além disso, vinha um grupo de pessoas que cruzassem com o funeral no caminho. E por respeito a essas pessoas, eles deveriam acompanhar o cortejo até o lugar de sepultamento. Então, queridos, foi justamente quando o cortejo fúnebre estava saindo da cidade que Jesus se aproximou de Naim. Jesus, tem uma frase que diz assim, Jesus não se atrasa, né? Ele chega no momento certo. Jesus vai chegar no momento certo. Às vezes a gente ora, se desespera. Jesus, eu estou precisando disso para ontem. E às vezes a gente se desespera porque a gente se preocupa, né? Pela parte financeira, a gente se preocupa com as dívidas, tem que pagar, né? E a gente precisa de dinheiro para poder pagar. Ou com uma doença, Jesus, eu preciso que o Senhor chegue com um milagre. Um milagre de cura. Eu estou chegando no meu limite. Tem gente que fala, estou por aqui, né? Jesus vai chegar. Quando tu estiver por aqui, Jesus chega. Oh, glória a Deus. Jesus vai chegar no momento certo. Aleluia. Continua confiando. Continua crendo. Jesus não chega atrasado. Ele chega no momento certo. Aleluia. Linda, Deus. A Bíblia diz que Jesus se condoeu. Em outras versões vai dizer, se compadeceu dessa mulher. Ou seja, Jesus se colocou no lugar dela. Tem tanta gente que não se coloca no lugar das pessoas, né? Empatia, né? Empatia, né? A gente precisa se colocar no lugar da pessoa para poder entender o momento dela. Poxa, poderia ser eu, poderia ser comigo, poderia ser com a minha família, poderia ser com meu filho. Então Jesus se compadeceu dessa mulher. Ele olhou para ela e disse, não chores. Receba essa palavra, Deus. Aleluia! Jesus olhou para ela e disse o quê? Não chores. Isso era um costume dos judeus. Não chore. Ele vai passar dessa para uma melhor. Só que é uma coisa muito simples. Porque só o que aquela mulher naquele momento estava fazendo era chorar. Aí chega uma pessoa, chega outra e não chore. Como é que eu não vou chorar pela morte do meu próprio filho? Parece uma coisa sem lógica. Claro que eu vou chorar. Só que Jesus, ele fala isso, mas de uma forma diferente. Porque o que Jesus fala é diferente. O poder que tem nas palavras de Jesus, isso é que faz a diferença. Jesus disse, não
chores. Aleluia! Aleluia, mas sabe o que acontece? Ele toca no esquife, mas não pode. Não podia tocar. Uma das coisas que excluía o homem da sociedade era tocar em porcos, tocar em leproso, tocar em fluxo hemorrágico e depois tocar em mortos. Não podia. A pessoa seria apedrejada até a morte e seria excluída da sociedade. Só que Jesus quebra protocolo aqui. Jesus faz aquilo que ninguém quer fazer. Jesus faz aquilo que ninguém está disposto a fazer. E Jesus faz por você nessa manhã aquilo que ninguém pode fazer. Talvez você chegou aqui com as esperanças destruídas. Eu não tenho mais esperança. Eu acho que nada disso vai acontecer. Mas eu vim aqui para te trazer uma palavra de esperança nessa manhã. Continua, porque Jesus vai chegar no momento certo. Aí Jesus, chega para a mulher e diz: não chores. Aí toca o esquife. E os que levavam o esquife pararam. Mas não pode parar. Tem que continuar. Só que eles pararam. A Bíblia diz aqui, e Jesus lança uma palavra. Jesus diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Sabe o que é interessante? É que o tempo todo no texto, Lucas, ele fala desse menino chamando ele de defunto. Lucas, ele fala que ele era um defunto, até porque ele estava morto. Sabe o que eu quero dizer com isso? A gente vê o hoje. A gente vê o nosso momento presente. Mas Jesus vê o nosso futuro. Ele não é um defunto, ele é um jovem. Aleluia. Ele não é um desprezado, ele é um vencedor. Ele não é um derrotado. Ela não é uma derrotada, ela é uma vencedora. Oh, glória! As pessoas costumam ver o teu presente pelo teu momento, mas o teu momento não define o teu futuro. O teu futuro será de vitória, o teu futuro será de milagre. Aleluia! Coisa linda, Deus! Aleluia! Jovem, eu te digo, levanta-te. Quer receber milagre? Se levanta. A coisa linda, Deus, tu está falando na casa. Tu quer viver o que tu nunca viveu? Se levanta primeiro. Toma uma atitude, porque tem coisas que dependem de nós. A gente até quer, mas tem coisas que a gente precisa tomar atitude. E o que eu tenho que fazer? Levanta. Aleluia. Se levanta. Olha para teu irmão, essa pessoa bonita que está do teu lado, diz assim, se levanta. Toma uma atitude. Aleluia. Você não pode ficar do jeito que você está. Você precisa tomar uma atitude. Foi falado aqui. Aleluia. A gente não pode viver as mesmas coisas. A gente não pode viver as mesmas coisas. O microfone diminuiu aqui, minha voz está indo embora. Dá retorno, me ajuda, varão. Só virar aqui, só virar aqui. Queridos, o microfone. Glória a Deus. Então, queridos, a gente não pode viver da mesma forma. A gente não pode se conformar com o momento que a gente está vivendo. O que a Bíblia diz? Não vos conformeis, mas transformai. Pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, a gente não pode se conformar
A gente tem que procurar viver algo melhor. A gente não pode se conformar com o que a gente está vivendo. Você não pode se conformar com o que você está passando. Se levanta. Levanta a cabeça. Levanta a tua cabeça nessa manhã. Faz o que você nunca fez e você vai receber aquilo que você nunca recebeu. Quem crê? Quem acredita nisso? Faça o que você nunca fez e você vai receber aquilo que você nunca recebeu. Aleluia! Meu Deus. Glória a Deus. Tem coisas que dependem de nós. Fala de posicionamento. A gente precisa se posicionar diante da situação que a gente vive. Eu posso me conformar com o que o Brasil está passando? Não, eu não vou me conformar. Eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Eu não posso me conformar com a situação que eu estou vivendo, financeira, seja ela financeira, espiritual, material, física. Eu preciso procurar ter um posicionamento para poder melhorar de vida. Do mesmo jeito é na obra do Senhor, que foi falado aqui nessa manhã. Ela fez o que ela nunca fez. Então ela recebeu resultados que ela nunca tinha recebido. E é isso que nós temos que fazer. E aqui diz, ó, eu vou concluir. E o defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia. Glória a Deus. Para toda ação existe uma Reação. Jesus liberou a palavra. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele tocou no esquife, o jovem se assentou e começou a falar. Começou a falar o que, Jesus? Eu começava a perguntar, Jesus, ele está falando o quê? Imagina você nessa situação. Essa situação de ressurreição. Você vendo-se no esquife depois de ter se sentado. Você vê que Jesus estava perto de você. Você perceber que estava morto e você se levanta e começa a falar. O que você falaria? Eu falaria assim, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor que me livrou da morte. Quando o teu milagre chegar, não fica de boca calada, não. Aleluia! Quando o teu milagre chegar, não fica de boca fechada, não. Adora ao Senhor. Aleluia! Aí o versículo diz assim, ó, começou a falar. E entregou-o à sua mãe. Mas ele não era um jovem? Ele não poderia se levantar e ir para a mãe? Mas Jesus decidiu, que é assim, ó. Sabe o que é entregar? Assim é jogar. Segura, pelo amor de Deus. Só tem esse. Já tô pagando 36 vezes da moto. Brincadeira. Jogar é assim, mas entregar é assim, ó. Glória a Jesus. Entregar é assim, ó. Aleluia. Cuidado. É teu. Cuida bem dele. Aleluia. Glória. Você entendeu? a Deus. Jesus entregou a sua mãe. Jesus te entrega nessa manhã. Jesus. Quem foi que chorou pelo milagre? Foi você. Então Jesus vai entregar para você. Quem sofreu foi você. Então Jesus vai entregar para você. Oh, aleluia. Foi você que chorou. Foi você que sofreu. Aleluia. Era você que ia ficar sozinha. Era você que ia ficar sozinha sua vida inteira. Mas Jesus vai entregar o milagre para você. Jesus vai te entregar
de pé com seu milagre.